Olá, olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Cosmos e Nós. Hoje vamos falar sobre as medicinas da floresta, sobre vivências espirituais, caminhos que foram seguidos e outras cositas más. Então, já que você chegou até aqui, deixe o seu like, faça um comentário, ajude o canal a crescer, a que chegue a mais pessoas, a que mais pessoas possam ter acesso a essa entrevista. Hoje temos uma convidada que veio falar sobre as medicinas. Chay, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Cherry, eu tenho 47 anos e já tenho algumas experiências com as medicinas da floresta. E eu gostava de falar também um bocadinho das diferenças da medicina tradicional e das medicinas da floresta, porque que eu gosto mais Da medicina da floresta. Para mim é muito importante passar essa mensagem. Sim. Conte-me, a gente estava conversando em off e você estava contando para mim o caminho que você seguiu até chegar nessa medicina. Porque eu sei que teve uns episódios bem sofridos, né? Do despertado. Sim. Então, eu já estou há alguns anos em terapia, mas fui seguida em psiquiatria também, em psicologia, e eles sugeriram sempre, como estava a passar uma depressão, de tomar antidepressivos, mas sempre alguma coisa dentro de mim havia aquela, não quero, não faz-me sentido, eu tenho que ultrapassar certas coisas e não abafar com essas medicinas. E pronto, mas eles insistiram, que eu disse, ok, vou experimentar algumas. Só que todas que eu experimentei dei-me mal e cada vez ficava pior. Com a medicina convencional. Exato. E depois também tinha muito medo dessas medicinas, porque eu acompanhava colegas meus no mesmo consultório e via que eles cada vez estavam pior e a tomar cada vez mais. E a maneira de falar, muito lenta, parecia que eles não estão bem aqui. E eu, a ver a postura deles, assustava-me. Eu disse sempre para mim própria, eu não quero ficar assim. Tipo zombie, não sei bem explicar. Exato. Eu quero ficar bem, sim, mas não quero ficar dessa forma, porque muitos depois também relatam que deixam de sentir, mas nem tão tristes, nem felizes. Basicamente, é como estão mortos, não é? É aquela linha... Fica no limbo, né? Sim, eu sou uma pessoa que eu vivi muito sempre aqueles altos e baixos, mas também não queria ir para aquela linha, que isso para mim significa morrer. Então, alguma coisa, nós estamos aqui para sentir, não é? Então, ou é muito frio, ou é muito quente, nada do morno. E não sei, às vezes que eu tomei, eu senti realmente, ok, posso não estar tão triste, mas já não tenho alegria, já não sei o que é estar bem, não sinto, era mesmo já que eu começo de não me sentir viva, não é? Então, para mim eu disse, olha, vou parar. Só que o problema quando estamos a ser seguidos pelo SNS é aquela coisa, quando tu estás na psiquiatria, eles dizem, não queres tomar medicação, então não podemos fazer nada para ti. E eu cada vez ficava mais frustrada. E pronto, e depois cheguei a conhecer uma pessoa que eu estava a seguir um curso, eu sempre gostei muito de cursos de espiritualidade, então estava a seguir um curso da Alexandra Sonaldo, o que também ajuda, lá está, há várias formas também de terapias, e como aquela convencional nunca me ajudou, procurei outras, e depois conheci lá uma pessoa que me falou pela primeira vez sobre a ayahuasca. E quando eu o vi pela primeira vez, eu disse, isso é mais uma droga, não quero. Não é? Mas depois ele explicou, não é bem assim, é alguma coisa natural, é feito de 2 plantas, explicou-me um bocadinho, e até vimos alguns vídeos juntos, porque eu sou sempre,
em alguma forma, às vezes um bocadinho cética ou desconfiada. Então, na altura, eu disse, ok, então vamos lá ver vídeos, só que os vídeos, alguns eram muito assustadores. Via-se que as pessoas passavam muito mal nas cerimónias, só vomitar e ter purgas. Isso também não quero. Não, mas fiquei sempre curiosa, né? Ele deixou-me aquele bichinho, eu fui vendo, lendo, percebendo. Depois cheguei um dia que realmente eu também estava já num ponto tão embaixo que eu disse, não tenho nada a perder. Pior, não me pode ficar a minha vida. Ou melhor, ou fica igual, não é? Então eu decidi, olha, ok, então vamos lá. Mas deixa-me ver, porque também não quero ir a um chamar qualquer, porque na altura falava-se muito da Ina Mastery, que era em Portugal, acho que eram os primeiros assim mais conhecidos, e para mim eu senti que isso era muito comercial. Vamos lá, e depois era também caro, muito dinheiro, e não senti que era uma coisa sagrada. Eu disse, vamos encontrar se calhar alguém que faça de uma forma como as cerimónias antigas, com a ancestralidade, ai meu Deus, essas palavras, peço desculpa pelo português, que tem que ser algo sagrado, não é? Como faziam antigamente o xamanismo. E depois encontramos um xamã que fazia cerimónias. Eu disse, quer dizer, eu só confio nele, tenho um bom feeling, não é? E pronto, e fomos lá. E também, eu tive também um bocadinho de sorte, porque a minha psiquiatra que eu na altura tive, eu falei-lhe disso, e ela disse-me, olha, Cristina, se estás com muita coragem, porque tu vais ver coisas, vais sentir coisas do teu passado, se calhar que não queres sentir novamente. Mas se tu achas que consegues, eu também disse ao médico, o que é que eu tenho para perder? Não é? E ela disse, então, bora lá. Então faz, porque eu tenho muitos pacientes que também passaram por mim, com uma depressão profunda, outras doenças, por exemplo, stress pós-traumático, que era também um bocadinho o meu caso, e tiveram muitos bons resultados depois da primeira ou da terceira sessão. Eu disse, então eu também quero. E pronto, então ela validou a sua ideia. Exatamente. Porque isso é raro, né? Na medicina convencional. Aqui em Portugal, que no Brasil eles já trabalham com ayahuasca em processos de depressão. Sim, sim. E o que é fabuloso, porque estão voltando à medicina antiga, porque a medicina moderna não resolve. Deu ruim, como diz o outro, né? Exato, não resolve, ou como eu digo, eu pela experiência própria vejo que as pessoas ficam piores. Podem no início melhorar um bocadinho, mas como não vão às causas, né, dos seus problemas, ou não mudam, não há uma mudança interna. Só nos sintomas. Há nos sintomas e nem isso, porque com o tempo o corpo vai se habituando e precisa mais, e mais um. E eu tenho colegas, por exemplo, tinha colegas que tomavam 12 medicamentos. Um para baixar a ansiedade, mas depois ficavam assim moles, depois outros para ativar, depois uns para dormir, depois uns para a fobia, depois outros para aquilo. Mas eu nunca vi melhorias, não é? Eu própria também já estive no hospital de dia, então lá estão muitas pessoas que têm vários tipos de patologias. Eu só via cada vez ficavam piores. E a mim, os médicos diziam sempre, estás a ver avanços já, estás a mudar. Mas lá está, é aquela coisa, eu ia regularmente à ayahuasca na altura, porque senti que ainda precisava de mudar alguns padrões, e realmente é aquela coisa, via lá coisas, ou recebia sugestões, ou via aquilo que eu tinha passado do outro ponto de vista que me deu um entendimento, ou uma paz interior, que eu conseguia fechar o capítulo. Ou perceber, ok, aconteceu aquele mal, mas aquele mal levou-me a alguma coisa boa. Tá, então agora vamos voltar aqui um pedacinho, a gente já volta aí. Há pessoas que dizem que a depressão é quase que um chamado do corpo, do espírito, para te pôr no lugar onde você tem que estar.
Alguns chamam esse processo de a noite escura da alma. Exato. Você Sim. concorda com isso? Sim, sim. Que a depressão ajudou que você abrisse a mente e fosse buscar solução. É aquela coisa, nós chegamos no fundo do poço e às vezes as pessoas precisam chegar a esse fundo do Sim. poço para depois se mexerem e até lá estão numa zona de conforto. Só que na zona de conforto nós não crescemos, Não vai lá. só fora dela. E aquilo, para mim, aqueles medicamentos, o que é que criam é uma estagnação. E a depressão, como tu bem disseste, é um sinal. Algo na minha vida não está bem, alguma coisa estou a reprimir. Não é? Depressão tem a ver com reprimir alguma coisa. Sim, e esotericamente, o próprio espírito diz, olha, não, se você continuar por aí, posso estar na relação errada, no trabalho errado, que não me traz felicidade, posso estar na família disfuncional. É um sinal que alguma coisa mas o não problema está é que as pessoas só se percebem deprimidas quando já estão. Não é? É o último sinal. É o último sinal. E esse último sinal costuma-se dizer aqui em coisas espirituais ou na cena espiritual que a doença primeiro se manifesta nos corpos sutis. Exato. E manda mensagens, vamos percebendo algumas coisas que não estão bem, mas se não queremos ouvir, cada vez mais vai para o corpo. E a última mensagem é quando já chegou no corpo, quando é já um cancro, quando é uma depressão. É a última mensagem, para ver se a pessoa é como um abanar, recorda. Já te mandei tantas mensagens que tu não estás a perceber que tens que mudar alguma coisa, não é? E é aquela coisa que eu depois descobri dentro da ayahuasca, que é basicamente a nossa mãe, não é? Que também diz, filha, não vais por aqui, tenta ir por ali. Só que, pronto, há pessoas que têm que mesmo chegar no fundo e eu acho que podiam evitar certas doenças também. Sim. Pronto, mas se já está lá, temos que fazer alguma coisa. Sim. E para mim, os antidepressivos e ansiolíticos não levam a lado nenhum. Pois porque assim, depois de 2020, como eu já tinha lhe contado, 90% das pessoas estão com sequelas. Ou irritação, ou depressão, ansiedade, fobias, outras maluquices, não tão aterradas nela mesma, entende? E as medicinas alternativas estão vindo para mostrar que fora a medicina convencional há outros caminhos, né? Que a pessoa pode encontrar, como foi o seu caso que encontrou na ayahuasca, uma luz no fim do túnel. Para mim foi também, é como se no dia a dia, como tudo é muito rápido, muitos telemóveis, que estamos cada vez a desconectar-nos da natureza. Sim. Não é? E aí eu acho que como vem da natureza, traz-nos, é como se liga-nos de volta. Sim. A nossa essência, a própria natureza, os animais, e aquele religar a natureza desperta depois também, ficamos melhores, ficamos mais felizes. Não é? Eu acho que concentra, né? Mais você. É como se a alma está dispersa por muitas, um bocadinho deixamos ali, outra um bocadinho ali, e é como se eu acho que traz aqueles pedaços de volta, não é? Mas aos poucos, abana um bocadinho ali, abana um bocadinho ali, e aos poucos vai ao nosso ritmo que conseguimos aguentar. Para mim é uma inteligência. Sim. Não é? Ela é que sabe o que é que faz connosco, o que é que precisamos ver. Eu lembro-me que muitas vezes... A sua primeira foi assustadora, não? Na primeira vez senti mais fisicamente. Eu também era ainda uma altura, eu bebia muito álcool, comia coisas que não fazem bem, então foi uma limpeza mais física. Para mim, eu senti sempre que eu acho que eu trabalho basicamente primeiro o físico, depois vai para o emocional,
depois vai para o mental e depois há aquelas vivências espirituais. Muitas vezes ouvimos, senti isso, ouvi aquilo, as pessoas, estranho. Mas isso vem só de trabalharmos primeiro o aqui e agora, basicamente o físico. Aliviar a parte que está pesada. Exato, tem que estar, exato, tudo aquilo que não precisamos, que nos deixa denso, para depois ascender e também ver, não é só aquilo que está aqui que é real. Há outra coisa que não vemos aqui, mas que já sentimos algumas vezes. As pessoas mais sensíveis conseguem sentir, mas não conseguem perceber. E lá conseguimos até ver, ouvir, sentir, porque ela expande a consciência, não é? Pronto, é uma bebida sagrada que nós bebemos e depois de 40 minutos ela começa a fazer efeito e expande a consciência, não é? Ou seja... O que assusta as pessoas, assim, que nunca foram, é isso. Primeiro é essa ideia do passar mal. E outro dia eu vi uma explicação de um senhor xamânico, que ele estava falando que se eu vou para uma cerimônia pensando, vou passar mal, vou vomitar, vou ter piriri, uma diarreia, e todo esse processo já é cura. Exato. Só que você vai pensando com aquela ideia, vou passar mal, que medo, ai meu Deus, mas faz parte da cura. Exato, como eu digo, na primeira vez que eu fui, eu já tinha ideias, porque já tinha lido muitas coisas, já tinha assim uma ideia o que é que pode tudo acontecer, não é? E foi realmente, foi físico, foi vomitar bastante, foi, pronto, diarreia, essas coisas. Limpeza. Foi uma limpeza, exato. Mas não sei, ficou, como eu digo sempre, a Madrecita comigo foi muito carinhosa nesse aspecto. Primeiro limpou, mas ela mostrou-me já um cheirinho do bom. Deixou lá uma curiosidade. Se tu continuas, eu dou-te uma recompensa quase, não é? E ainda hoje, quando se vou a uma cerimónia, é sempre assim. Eu primeiro passo, eu digo sempre, pelo inferno quase, não é? E depois vai subindo. E aquilo, como eu saio de lá, recompensa sempre. Pronto, faz aquela coisa, ok, passa se calhar uma horita assim, não tão bem, mas aquelas 2, 3 horas a sentir o amor, a sentir bem-estar, paz, entender certas coisas da minha vida, fez-me todo sentido, valeu a pena. E a medicina tem sempre essa coisa, até quando bebemos, sabe mal, tem alguma coisa mal, tem algum esforço que temos que fazer, mas depois a recompensa que recebemos é muitas vezes melhor, não é? Então, só de a gente está tratando problemas emocionais, porque dizem, quem usa a medicina, que uma toma vale por 10 anos. 10 anos de terapia comum. Porque ela vai te mostrar todos os seus traumas, fobias, medos e coisas. Ela põe na sua cara, faz você entender que você passou por aquilo, mas já não está mais lá, já está em outras paragens, segue adiante. Só isso já faz uma... Eu acho que todo mundo devia, pelo menos uma vez na vida. Sim, isso concordo também. Só que para mim é sempre importante dizer também, não só ir pela curiosidade, tem que haver um chamamento. Não, é buscar a cura, eu quero melhorar. Porque eu já vi muitas pessoas, o meu amigo vai, também vou. Essas pessoas passam toda a noite mal. Porque foram por curiosidade, não foram para trabalhar alguma coisa, ou curar alguma coisa, foi curiosidade. E essas... Se vão ser, mostra-lhe essas coisas na mesma. Faz sentido, mas olha só, também tem coisas que o amigo também pode ter sido usado para despertar nela. Sim, isso muitas vezes também, exato. Mas na mesma aqui o que não nunca pode ser usado como recreação. Exato. Quem vai lá por recreação, para curtir um barato, esse está tramado.
Tá mesmo verdade. tramado, porque Sim. esse apanha. Porque temos que ter uma E intenção. respeito, né? Exato. Respeito acima de Exato. tudo, porque aquilo é um chá, mas é quase como se fosse uma entidade. Uhum. E é. Pois, Eu não entendo muito bem. Mas para mim, eu respeito imenso. isso é que é o espírito da planta, não é? Pois é, respeito imenso. Uhum. E a primeira vez sua, assim, então foi de limpeza, não Sim. foi assim tão reveladora. Não, foi mais do limpeza. E você na primeira semana já se sentiu. Mas senti-me melhor. Lá está, é como se aquele peso que tu falaste, saímos mais leves, não é? E eu percebi que tinha deixado coisas para trás. É aquela coisa, se calhar, como eu disse, as doenças ficam gravadas no físico. E é quase como já tinha largado algumas coisas, sentia-me mais leve. E eu me senti mais leve, automaticamente traz já mais alegria, motivação. Então é como se, basta, eu entrei com uma depressão, mas já está mais leve. E depois não é como com os medicamentos, tu tomas aquele comprimidinho, aquele dia estás melhor, mas depois cais outra vez no buraco. Não, aquilo ficava. Não, porque eu no início ia, por exemplo, uma vez por mês e sentia-me todo o mês bem. Não é? Lá está. Às vezes, coisas que me irritavam antes já não me irritava tanto. Saía sempre com uma paz interior. E foi trabalhando vários aspectos meus, seja a autoestima, seja o meu valor próprio, o amor próprio. Quero aqueles amigos, já não faz sentido. Vão só noitadas e álcool, eu já não quero. A sua frequência vai mudando, né? Exato, eu já não queria beber por álcool dentro do meu corpo, não? Já não fazia sentido. Muitas coisas. E assim foi trabalhando certas comidas também. Eu ia quase todos os dias. McDonald's, uma coisinha aqui, um gelado, alguma coisa sempre ia buscar ao McDonald's. Hoje passo pelo McDonald's, penso 2 vezes, não é? E se calhar vou lá só 3 em 3 meses, uma vez. Sim, mas devemos deixar claro que esse processo dentro de nós, assim, deixar de tomar cerveja é tão natural. Não custa esforço. Não é ninguém que te obriga, você para consagrar isso e aquilo, tem que ficar o resto da vida assim. Não, o seu corpo já não aceita, né? Porque é como se sendo também uma voz interior que tu própria percebes. Coca-Cola não faz assim tão bem. E há muitos testes que provam isso, que metem Coca-Cola dentro de uma coisa que eu desfaço totalmente. Então, começamos a imaginar. Você começa a tomar consciência e junto com o corpo de que não vai descer. Exato. E não custa porque já não te faz sentido certas coisas. Ou como eu digo, eu mudei as minhas amizades todas, não é? Comecei-me a sentir no trabalho, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é nada daquilo que eu quero. Não é uma missão, vamos dizer assim, ou não senti uma vocação. Então também deixam-me fazer sentido. Não te dava alegria? Não, do trabalho. Pelo contrário. Assim, sabe que há pessoas que trabalham 30, 35 anos na mesma função, odeiam aquilo e continuam lá, porque o sistema disse que se ela fizer desse jeito, só assim que ela vai ter uma velhice tranquila. Pois chega a reforma e ela está chateadíssima, porque habituou-se a 35 anos a estar chateada, mal-humorada, infeliz com o trabalho. É a zona de conforto. Muitas pessoas preferem estar mal, porque também ou não conhecem o bem, ou porque estão habituadas. Não... Tem medo. Exato. Tem medo, se eu sair daqui e for para ali, eu não sei o que me espera e depois eu posso não poder voltar. E... O medo do desconhecido. Mas é triste. E que bom, você percebeu, esse trabalho não é... Exato. Não está me trazendo nada. Não. Vou ali comprar cigarro e já volto. Foi só atrás de dinheiro, sim, mas
Porque nós no trabalho vivemos basicamente quase metade da vida, não é? É. Se metade da vida estou dentro do trabalho que me faz infeliz, lá está, reprimo se calhar uma vontade diferente que eu tenho. Por exemplo, a minha vontade foi sempre estudar psicologia. Sempre senti uma vocação ali, não é? De ajudar pessoas. E no meu trabalho não, estava a arranjar computadores, estava a trabalhar na IT. Não era nada daquilo que se calhar eu vim aqui para fazer, de certa forma, não? Por isso sentia outra missão, mas estava a reprimir. E aquilo, claro, depois de um tempo, sempre como tu dizes, anos e anos, leva à depressão, porque estava a reprimir certas coisas, não é? E aí eu acho que depois aos poucos foi-me mostrando, mas para onde queres ir? Às vezes faz perguntas, ou para tu própria refletires. Eu realmente não quero estar aí, não é onde me sinto bem, não é? Então o que é que eu posso fazer? E depois fui trabalhando nisso. Nessas decisões, quando você se deparou, eu não quero ficar aqui, mas eu também não sei muito bem para onde eu vou. Teve medo? Medo, sim. Mas também, o medo também nos ensina coisas, não é? Para mim, o medo é um impulsionador. Exato. É também um sinal, vai na mesma. Há aquele medo que realmente é para nos proteger, mas depois há um medo que é irracional, não é? E ali era irracional, porque é que não posso deixar o trabalho, posso encontrar outra coisa. É um medo que não faz sentido. Então, também percebemos, esse medo é irracional, então, mas o que é que eu quero? Não é? As perguntas fundamentais, quem sou eu? O que é que eu quero? Para onde é que eu quero ir? O que é que são os meus valores? As minhas necessidades? Desperta tudo isso outra vez para fazermos perguntas novamente e tudo bem? No lugar onde estou agora? Não. Então tem que sair, não é? Yeah. E a mim foi sempre mostrando coisas novas, não é? Você foi se vendo, aqui não está legal. Exato. E lá está, porque estou a alimentar aquelas amizades se cada vez quando estou com eles fico triste, porque não me veem, não me ouvem, ou vão para sítios que eu não me sinto bem. O que é que eu estou ali a fazer? Então aos poucos fui largando certas coisas. Mas isso para quem vê de fora acha, porque a pessoa está tão certa de que aquele núcleo familiar, aquele núcleo de amigos, é ela também, faz parte dela, que a pessoa tem medo até disso, até dessa, porque você num certo momento, as pessoas vão se afastando e você chega numa pseudo-solidão. Sim. Que parece solidão, mas é mais solitude. Exato. Você aprender a gostar de estar com você mesma. Exato. É o amor próprio, sim. E nos cuidar também melhor. Sim, e se aperceber, né? Eu estou sentindo isso, é meu, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou pensando isso? Mas as pessoas acreditam nesse sistema de que eu sem esses amigos não sou nada, porque eles me conhecem, porque isso, aquilo, e de repente quando você começa essa trajetória do autoconhecimento, você passa por essa ponte da solidão, que não é bem... Gente, eu tenho meus gatos aqui andando para lá e para cá, vocês não se assustem, porque eles... A casa é deles, eu estou aqui emprestada e convido as pessoas. Então, se vocês veem aí dois gatos correndo para lá e para cá, tá tudo bem, tá tudo normal, não são maltratados. Trazem dinâmica. É a dinâmica aqui da casa e tudo bem. Bem, retomando. Quando você passa por essa ponte, para algumas pessoas, essa ponte é desesperadora, da solidão. Sabes como aquilo é muito gradual. No início, se nós agora estamos a falar disso, pode parecer assustador, mas como é tão gradual, tu vais-te habituando
e vais gostando dessa solidão. Pois é. É uma paz, depois que tu dizes, tão bom, não preciso ir àquele sítio que eu não gosto de ir. Não preciso mais lidar com determinadas pessoas que Sabe eu bem, sei é que não. quase, fica um vício de estar sozinha. Muitas pessoas dizem, mas tu agora estás sempre sozinha, não, estás isolada. Eu disse, mas eu gosto. Mas tu não eras assim, mas agora sou. Não é? Porque aprendi a gostar da minha própria companhia e alimentar-me com coisas que me fazem melhor. Um bom livro, ou lá está. A gostar de si mesmo, né? Sim. E a ter tempo de se observar. Sim. E o sentimento também, eu não me sinto sozinha. É difícil explicar, mas é como se continua acompanhada, mas de alguma inteligência maior, não é? Porque lá está, eu ouço depois coisas, não vais por aqui, por exemplo, olha, isso não te faz. Continua, é aquela voz que eu digo interior, desperta, não é? Não são vozes, para o que é que as pessoas pensam, são vozes assim. É uma voz mais sábia interiormente e faz todo sentido, porque cada vez a pessoa fica melhor, né, nesse sentido. Sim, mas aí volta aí, porque até você entender que você está ficando melhor, você de repente vê as pessoas se afastando. E aquilo no primeiro impacto te deixa assim meia, o que está acontecendo? Será comigo? Será? O que aconteceu comigo? Cada vez que uma pessoa se afastava, daquelas que não me faziam bem, entrava uma pessoa que me fazia bem. É quase como acontecia uma troca. Exato. E essas pessoas não cobravam tanto de mim. Por exemplo, não, tens que ir todas as semanas, fim de semana, e sair connosco, senão já não és nossa amiga. Deixava-me mais espaço também. Para você ser quem você é. E, olha, nós, por exemplo, como agora, eu tenho um grupinho que faz muitas coisas, eles avisam-me, olha, hoje nós vamos jantar, queres ir? Se eu digo não ficam chateados. Os outros já ficavam e afastavam-se de repente, do nada. E esses aceitam, nós estamos, é uma vibração melhor, mais compaixão, mais amor dentro das amizades também, não é? E cada vez que eu perdia uma, ganhava outra pessoa que me valorizava também como amiga. Eu não sei, nunca senti essa Agora coisa. eu vou entrar numa parte delicada. Agora a gente está falando de amigos. E da família, a gente também se afasta. Porque depois que você começa a trajetória espiritual, você já não se encaixa ali. Só que fica, mas é minha família, é meu sangue. Você tem esse primeiro impulso de achar que você é que está errada, de já não querer partilhar com aquele grupo, porque é sua família de sangue. E isso, dentro do sistema, é anormal. Só que você já não... No meu caso, isso já aconteceu antes. Não é? Como eu cresci numa família disfuncional, isso aconteceu muito antes, que eu própria me tive que afastar e criar, através das amizades, criei a família que eu escolhi, vamos dizer assim. Pronto, há teorias que dizem que nós também escolhemos a família onde nascemos, não é? Mas naquela altura que eu já sentia não me faz sentido ficar aqui, vou escolher a minha família. Então foi isso que eu fiz. E pronto, fiquei com muitos irmãos. Mas isso acontece muito na trajetória, não só de quem toma ayahuasca, que a gente começou a falar do ayahuasca e já vamos voltar lá, mas essa trajetória em busca de si mesmo também te afasta de alguns familiares. E a princípio isso causa uma certa confusão mental, porque a gente foi programado a achar eu tenho que aguentar, tipo uma mãe narcisista, né? Eu tenho que aguentar. A gente está entrando aqui na psicologia. Exato, é minha mãe, é meu pai, né? Não tem não, se está te causando dor e sofrimento, não tem.
E você começa a ter essa percepção nesse caminho espiritual que a gente começa a fazer. Que a grande maioria, e é o seu caso, e também o meu, embora tenha sido espírito, o ayahuasca que foi. Peraí, não gosto mais disso, não. Não gosto mais disso e não vou tolerar. Porque não te faz bem, claro. Pois, como eu digo, esse caminho fiz antes, mas entendo perfeitamente que pode sugerir também isso, sim. Isso surge, sim, sempre. Se a família não nos faz bem, ou certas pessoas da família, eu acho que vai mostrar, sem dúvida. Na altura certa que ela acha que estás preparado ou já tens a força de sair, ela vai mostrar, claro. Ou de relação, também pode ser do namorado, do marido, não é? Sim. Também vai acontecer. Sim, principalmente de companheiros. Eu já vi tantos relatos de pessoas. Exato, e cada vez mais, ou de violência doméstica, ou de parceiro que é narcisista, ou cada vez mais começa-se a dar nomes àquele mal-estar, não é? Ou a violência que vivemos dentro da casa. E ela vem para abanar aqui um bocadinho e primeiro devagarinho, e se tu não ouves, cada vez vai-te mostrar mais. E ao mesmo tempo de fortalecer também para tu, e ganhares autoestima para seres capaz de sair de lá, não é? Ela faz esses dois trabalhos basicamente connosco, mostra, mas também dá-nos ferramentas para sair. Sim, sim. Não é? Lá está, que uma medicina tradicional nunca na vida foi. Nunca. Primeiro não te desperta a consciência. Tu ficas, estou mal, sou vítima, mas o que é que eu posso fazer? Quase te tira as forças todas. Pronto, tenho que aceitar, é a minha vida, tenho que aceitar. Cai no vitimismo. E cai por isso é que cai sempre mais fundo, mais fundo, mais fundo. Eu acho que não. Mostra, mas dá-nos ferramentas. E porquê que não falas com essa pessoa daquela forma? Porquê que tu aceitas isso? Ela vai mostrar, olha, tu podias ir lá e resolver essa conversa. Não é? E dá-nos força, que nós ficamos mesmo sem mostrar. Realmente, tenho que pedir perdão àquela pessoa, ou tenho que, não, essa pessoa não me fez bem, tenho que mesmo tirar da minha vida. Ela dá ferramentas mesmo. Lá está, às vezes até frases feitas, olha, vai dizer, se nós perguntarmos dentro do processo, mas como é que eu vou fazer isso? Mostra-me, por exemplo, ela mostra caminhos, não é? Eu preciso de uma nova casa, mas como é que eu faço isso? Mostra-te, por exemplo, de repente pode-te mostrar entrevistas, ou não sei o quê. Pois, posso comprar jornal, ou posso ir a uma agência. Ela tem formas de nos mostrar e alertar para certas coisas. É quase como se você estivesse se reprogramando. Sim. Porque o sistema programou a gente para acreditar que você não pode, você não deve, você tem que aguentar, coitadinha de você. E ela mostra, não. Você é tão poderoso. Exato. E aí dentro de você tem tanta força, mas até você chegar a esse ponto, vai fazendo como uma cebola. Sim. Tirar as camadas, até você descobrir que você pode tudo. Exato. E depois também é aquela coisa do condicionamento, não é? Os nossos pais, assim, queriam nos ensinar coisas, mas se calhar eram coisas que eles queriam, que não é da nossa essência. Então o que é que vem a ayahuasca? Ok, aprendeste isso, mas vamos tirar tudo o que tu aprendeste e vais tu aprender agora por ti própria e descobrir, é que eu digo, as necessidades, os nossos limites, os nossos valores. Ela própria vai despertar para refletirmos. Tu aprendeste isso, mas será que era para ti ou a tua mãe é que queria seguir aquele caminho? Ou foi a forma que ela aprendeu. Exato. E está repassando para você. Exato. E basicamente, eu digo sempre, tudo que eu aprendi foi tirar tudo
e dar uma viravolta, precisas, é como se quase tira tudo das gavetas e agora eu aluno, não preciso, se calhar vou precisar, isso preciso ainda. E foi arrumando gavetas quando chegou ao mental, não é? É que, como eu digo, para mim, primeiro fui muito emocional e depois trabalhei no mental. E às vezes passava lá como se no limbo, mostrava-me um pensamento, até que eu percebi, ok, sim, vou trabalhar nisso. Enquanto eu não aceitava ou não fazia esse trabalhinho de arrumar, ele mostrava sempre Deus, outra vez. Mas era mesmo para até que. Ela não desiste. Não. Enquanto ela não explicar e você não entender. Alguém que não desiste de nós. Mas necessita, eu acho. Mas aí que está. Ela nos torna livre pensador. Ela não nos obriga. Ela pode dar. Faz com que você seja livre para pensar. Mostra-te vários caminhos, mas tu tens sempre o livre arbítrio de dizer, vou seguir aqui. Se ela diz aqui é melhor e tu vais por aqui, vais perceber mais à frente porque que ali era melhor. Não é? Mas deixa-te na mesma seguir. E a gente está falando, essa história toda é um chá. Ó, para você ver. Sim. A grandeza, num copinho pequenininho, a grandeza que sai daquele copinho. Sim. Que a gente chega lá, em uma cerimônia, toma um copinho de café pela metade. Se for a primeira vez, é menos da metade. Exato. E tudo isso acontece. Muitos ensinamentos. É verdade. Mas é que tudo que está dentro de nós, não é? Ela só abre, é como se é uma flor ou alguma coisa fechada, ela abre, não é? Pois a nós, aquilo que já está dentro de nós, é como eu digo, é quase uma voz interior que se desperta outra vez e começamos realmente a ouvir. E muitas vezes nem é lá na cerimônia. Não. Isso eu digo sempre, o trabalho não é feito lá, é depois. Por isso, muitas pessoas, às vezes as pessoas dizem, mas eu conheço pessoas que vão tantas vezes à ayahuasca e ainda não vejo melhorias. Porquê? Porque essas pessoas vão todas as vezes seguintes, mas não fazem o trabalho da integração, não é? Então, claro, está indo lá, recebe outra vez a mesma mensagem ou do outro ponto de vista, vamos ver se agora entende. Ainda não entendeu. Não é? É que ela não desiste de nós, não é? Mas as pessoas também às vezes têm que fazer uma pausa. Sim. Não é? Isso, tu vejas, isso exatamente as pessoas que vão lá muitas vezes ficam iguais porque não é para cada vez mais. Eu acho que costuma-se dizer cada vez menos, até o copinho pequenino, às vezes chega no fim, quando já a pessoa já está aberto para receber. Já às vezes só um bocadinho chega, não é? Lá está também a diferença da medicina tradicional, cada vez mais, ali cada vez menos. Por exemplo, eu já há muito tempo que não vou a uma cerimónia, porque eu só sinto que não preciso. No início eu sentia que precisava pelo menos uma vez por mês, para mim era fazer um reset. Não é? Eu tinha muito o sistema nervoso, estava sempre quase em sobrevivência, sempre em vigilância, e para vigilar sempre alerta. Então, às vezes eu precisava ir lá também para deixar cair as defesas todas e não estar sempre naquela tensão, exatamente. Mas depois foi aprendendo e agora, lá está, ela deu-me ferramentas, não é? Que eu posso usar sem ela, não é? Porque não tem essa de viciar. Exato. Não tem mesmo. Até pelo gosto, quem é que vicia? Exato. Não. E quando lá vou, eu penso, não há aqui adição aqui. Não tem como. De forma nenhuma. E é o que você está falando. Conforme você vai fazendo, vai chegar um ponto que você... Eu já, a última vez foi contigo, acho que. Foi lá no... Sim. Já é mais do que meio ano, não é? Já acho que foi, hein?
Antes, foi ano passado. Pois. Foi ano passado, tava frio. E é aquela coisa, nesse momento não sinto aquele chamamento, Pra... sim, porque tenho muito mais essas conversas interiores, mais momentos de me sentar e refletir, de não ir com a velocidade do mundo lá fora, não é? Que é tudo muito rápido, e parar um bocadinho e refletir. Realmente continuo a estar no grupo que eu gosto de estar, já não me faz sentido, já faço esse trabalho autónoma, não é? Já não preciso tanto, e não, às vezes também ouço a vozinha dela sem sentar na cerimónia, porque fica uma coisa quase gravado dentro de nós, sabemos onde buscar, vamos dizer assim, o que é que eu aprendi é perceber qual é aquela frequência que nós vamos quando tomamos a ayahuasca. E é quase como se em algum momento consigo buscar aquela e se frequência. conectar. Exato. É incrível isso. E depois é como se vais canalizando as mensagens que lá recebes, ou até sentir, porque aquilo fica tão treinado, vamos dizer assim, é quase como um músculo que se treina, e às vezes que eu fui treinando esse músculo e agora sei lá ir sozinha, não é? Não é tão intenso, mas chega para os fins que é preciso. Sim, sim, sim. E como eu tenho essa coisa, por ver a criatividade, não ia lá pelo respeito, não faz sentido, porque eu sei se vou lá só por isso, vou passar mal, não faz sentido nenhum, vou gastar dinheiro, vou passar mal, não quero. Não, quem vai por recreação está redondamente enganado, porque vai se dar mesmo muito mal. Muito mal, porque aquilo é uma ferramenta de autocura, autoconhecimento e tantas outras coisas. Sim. E às vezes é que também essas pessoas que se conhecem depois lá também ficam amigos, e às vezes só estar com essas pessoas já traz aquela coisa de estar em tribo, já traz aquele sentimento de amor, de paz, de bem-estar, de alegria. É verdade. Traz isso de volta. Você acaba na fogueira e estarmos juntos, já traz isso tudo, não é? Fica mesmo aquela memória dentro de nós. Como é que eu me senti naquela cerimónia? Pois. É porque você recebe amor dela e a vontade que você tem é de dar, passar, né? Ser um canal que você sente que foi tão amado, tão bem tratado, tão cuidado, que quando você está lá rodeada por aquelas pessoas, você... Exato. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu também estive numa cerimónia que eu perguntei, mas o que é isso do amor? O que é isso do amor incondicional? Não? Que as pessoas tanto falam. E muitas vezes eu ia lá e metia essa intenção, eu quero conhecer esse amor incondicional, mas não me mostrava. E depois, numa noite que eu nem estava a pensar nisso, de repente comecei a sentir tanto amor, que eu até fiquei aflita. E disse, o que é que eu vou fazer com tanto amor? Eu estou a explodir, eu sentia-me mesmo explodir. Eu depois vi que alguns colegas estavam a passar mal. Disse, eu tenho que partilhar esse amor. Se eu não partilho, eu vou explodir. É isso tudo? O que é que eu faço com isso? Não é? Eu tive que mesmo me levantar e ir ter com os meus colegas, só pôr a mão, por exemplo, estar perto e passar aquele amor. Senão eu senti que vou explodir. E eu nunca me esqueço daquela sensação que é estar cheio de amor. Recebemos esse amor e depois não esquecemos. Eu nem me atrevo a dizer amor. O que ela dá, você está dizendo amor porque você traduziu a palavra aquele sentimento. Eu não consigo, eu acho que é mais... É o incondicional que faz a diferença.
é mais do que qualquer forma de amor que a gente está habituado aqui. Porque até os nossos pais, nós às vezes pensamos, é um amor incondicional. Não, mas se faz as neiras, vamos ver se os teus pais gostam, não é? Se és uma filha assim, que vergonha, não sei. Ali não, ali tens um amor que aceita por inteiro. Seja você o que for, que tenha feito o que tenha feito, sempre te aceita você vai ser aceitado. Exato, e tudo que tu sentes, a tristeza, é tudo valorizado. Tu tens razão de estar triste. Eu entendo que estás triste. Alguém nos ouve, alguém nos vê, não é? Que é difícil receber isso, por melhor que as amizades sejam. É mais. Porque já cada um tem a sua vivência, não é? E ninguém está dentro do teu papel, mas ali parece que tu sentes que realmente te sentem, ou que a Madecita sente e sabe exatamente o que é que tu passas naquele momento. E nos amigos, consigo imaginar e tal, claro, e não conseguem realmente saber o que é que foi aquele momento, não é? Mas ali o sentimento de alguém percebe, não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sinto constantemente mal percebida ou não entendida, não é? E lá pela primeira vez senti, alguém me entende, não é? Quem é esse alguém? Não se consegue, pronto. Mas cada um aceita de uma forma, né? E só aquilo traz tanta cura de sofista, alguém me vê. Não preciso ser dessa forma, e não preciso ter máscaras, ou aceita-me como eu sou. Ela vai buscar, né, nos cantinhos, até a parte menos boas que a gente tem dentro de nós, ela vai buscar e mostra para você com tanta doçura que eu digo por mim, ok, você tem razão, você tem toda a razão. Eu nem tento me defender, não, eu fiz isso porque... Não, eu sempre me rendo a ela, a planta, a medicina, porque... ela mostra aquilo com tanta doçura, como tu dizes, sim. Né, que você percebe, entende, ok, eu errei, eu tenho sido intolerante, eu tenho sido assim, você tem toda a razão. Não. E depois dá também aquela vontade de mudar, porque ela não te obriga a mudar. Não, ela só te mostra. Exato, deixa tudo nas tuas mãos, olha. Aqui se calhar podias melhorar, aqui também não fizeste assim muito bem, mas ela não obriga. E às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa muito rebelde, se alguém me diz, tens de fazer assim, às vezes dá-me aquela vontade que eu digo, não, agora não faço mesmo, agora faço mesmo da minha forma. Mas, como tu dizes, aquela doçura realmente faz que tu ficas, sim. E para mim, a terapia é a melhor terapia. Para mim também. O ayahuasca. Eu digo sempre, se não fosse a ayahuasca, não sei, se calhar eu não conheço outras medicinas, eu sei que tem outras, já usei o rapé, que também faz parte das medicinas da floresta, o rapé, o cogumelo, que você conhece bem, mas para mim, como só conheço essa e é a que eu tenho afinidade, eu nem gosto muito do rapé. Eu também. Não é uma coisa que uso muitas que me chama. Ela é o que você disse uma vez, que o cogumelo era a tia. Você explicou também, e ela era a mãe. Exato. Que a diferença das duas medicinas é dura. É dura porque mostra sem curvas, sem subterfúgio, mostra, olha aquilo que você fez. Sim. Você está fazendo isso. É uma dureza que a gente não está habituada, né? Sim. Porque está habituada as pessoas, quando querem falar uma coisa com você, dão uma volta. Sim. E se existe aquele amigo ou outro que é mais direto, fulano é tão rude. Porque me falou aquilo, porque
A gente não está habituado a ouvir Ou às verdade. vezes também ficamos chateadas a ouvir a verdade, não é? Porque não estamos habituados. Mas ela mostra de uma forma que não... Você aceita. Exato, E dá não dá razão para para ele. ficar chateado, não dá mesmo, porque há um entendimento, lá está, como expande a consciência. É aquela coisa, se eu olho agora aqui, por exemplo, para o microfone, eu só vejo essa parte, mas não estou a ver essa, não é? E ela faz ver todas as partes, faz ver o total, O inteiro. não é? E ao ver o inteiro, tu entendes e dizes, sim, faz sentido mudar. Por exemplo, ou sim, tem que sair dessa relação. Porque lá está, é um puzzle que ela vai juntando as peças também e mostra-te. Às vezes começa de trás para frente. Por exemplo, se eu estou chateada com uma pessoa, ela pode me mostrar naquele momento como essa pessoa se sentiu. De repente começa a sentir meio assim, não é? Diz, sim, é verdade, assim, também não me queria, se calhar foi bruta, assim, não me queria sentir, se a pessoa diz isso para mim dessa forma, ou se calhar eu devia pedir desculpa. É aquela coisa, como nos mostra no nosso próprio corpo, no sentir, no físico, no mental, a pessoa pensa dessa forma, a pessoa pensa que eu acho dela isso. Não, mas eu não acho. Ok, então tem que me explicar de outra forma, tem que comunicar de outra forma. É aquela coisa que ela tem essa inteligência que eu nem. Ela vai nos lugares certos, tanto se o problema é físico, se o problema é psicológico, ou é emocional, ela vai te mostrar aquilo de uma forma tão genuína que eu digo por mim, fica às vezes surpresa. Assim mesmo. É mesmo aquilo, ela não mostra aquilo que queremos ver, não é? Ela mostra aquilo que precisamos ver, não é aquilo que queremos. E como terapia, isso resolve problemas, eu acho que de encarnações. Sim, porque eu já vivi isso várias vezes, que ela até mostrou-me vidas passadas para eu entender porque que agora sou assim ou estou a fazer dessa forma, ou porque que eu tenho medo de alguma coisa. Mostrou-me através de vidas passadas e ali fez-me todo sentido e ao perceber e lá está, ficar em paz com essa situação, o medo também vai, não é? Às vezes ela tem as suas formas, ou por exemplo, eu gosto muito de animais, não é? E os animais ensinam-me muitas coisas. E ela então sabe, essa é uma forma dela baixar a guarda, então vou-lhe mostrar através de animais. E mostra-me muitas vezes, o lobo, que eu gosto muito de cães, então ela tem também essa forma para eu baixar a guarda ou não estar em controle, que controlo a situação. Não, eu baixo a guarda, fico vulnerável e dessa forma também resolvo certas questões comigo própria. Por exemplo, eu sou muito dura comigo mesma, muitas vezes, não é? Muito perfeccionista. Você é de que signo? Escorpião. E ela mostra, mas tu podes fazer também, podes ser gentil contigo própria e na mesma resolves aquilo. Tu não precisas fazer com aquela dureza, não é? E depois, primeiro ela mostrou-me em mim, porque eu também era muitas vezes exigente com certas pessoas. E depois também percebi, se funciona a mim, essa gentileza, se calhar também funciona com o outro. Não é? Primeiro ela torna-nos mestres de nós próprios e depois é aquela coisa, expandimos a sabedoria, o amor pelas outras pessoas. E as relações ficam melhores. A gente muda. Sim. Na primeira toma você se transforma, eu acho. E aos poucos, é gradual. Eu sou aprendiz ainda, comecei há pouco tempo, também vou espaçadamente de 2 em 2 meses, da última vez foi quase 4 meses quando eu tomei. Como sentimos, não tenho aquela pressa, mas eu já não sou a mesma pessoa. Sem dúvida nenhuma. E em relação a terapias, para mim, eu não conheço muitas também, não posso usar como parâmetro outras, mas ela foi
tão profundo, como você Sim, disse, sim. E trabalha nas causas, não no sintomas. Nas causas. Eu tive muitas vezes ir para a minha infância, por exemplo, porque estão lá vários traumas que eu tenho, não é? E, por exemplo, também para estar em relação, mais em paz com a relação, por exemplo, com o meu pai, mostrou-me lá várias coisas, ou vivências que eu tive também com ele, também fazer-me perceber o ponto de vista dele. Também o pai dele tratou-o assim, por isso é que ele é assim, aprendeu isso. E lá está, depois o perdão fica mais fácil. E dizer, ok, eu perdoo-te, mas na mesma não quero contacto, porque tu ainda és aquela pessoa, não é? Mas já não mas estou você já chateada não contigo. vê da mesma forma que Não. via antes. Eu só, é como eu digo, eu própria não procuro o contacto, mas estou em paz comigo. Não, porque percebi também, ele só escolheu fazer igual ao pai dele, não é? Não escolheu fazer diferente. Pronto, são escolhas, tem que aceitar. É aquela coisa, se não podemos mudar o outro, temos que aceitar, não é? E não podemos mudar ninguém sem ele querer, então eu aceitei, ok? Isso é o meu pai, ele ofereceu uma vida. Se ele vem ter comigo de outra forma, é bem-vindo, mas se vem com essa forma, não quero mais. Ele merece melhor. Sim. E as relações também. Vivi muitas relações tóxicas, também passei por uma violência doméstica, porque está, pois, muitas vezes aquilo que vivemos na infância sim, repete, não é? Até que entendemos, pronto. Eu também entendi, não. Eu não mereço ser tratado dessa forma, eu mereço melhor. E hoje em dia já consegue, quando falo pouco tempo com uma pessoa, estou a conhecer, já conheço logo um certo padrão que eu digo. Não. Depois vem aquela pergunta: queres outra vez isso? Queres outra vez uma pessoa que te controla, te manipula, que te trata mal? Queres O isso? destino acho que põe até o fulano na sua frente para ver se você é um aprendeu. teste. Sim, são. E eu digo, não, eu saio fora. Posso dizer, ok, vou-lhe dar mais uma oportunidade, vou mais um encontro para ter certeza, mas depois quando vem aquela... Não merece melhor. Lá está, eu hoje em dia já tenho um amor próprio, tenho outra autoestima, já não aceito aquelas migalhas, não é? E sabe o que é, não é? Exato. Sabe o que é, ou o que não Então, quer, hoje em dia, quer ter um relacionamento que não lhe faça bem, só para ter uma companhia. Porque lá está, eu estou bem sozinha. Porque muitas pessoas, às vezes, estão dentro de um relacionamento e tolera e suporta certas coisas só para ter alguém. Eu tenho uma amiga. Por exemplo, é aquela coisa. Antigamente eu própria não me chegava. Agora chego. Não é? E hoje em dia é aquela coisa de, como eu disse, tudo é muito rápido. Tudo é muito por mensagem. Já não há aquela coisa de encontros, de estar presentes, olhar olhos nos olhos, de realmente conhecer a pessoa. Querem tudo depressa. Conheci-te, vamos para cá, mãe. Já foi. Agora tenho interesse, já conhece, agora quero conhecer outra. É tudo muito descartável. Fugaz. Eu, para mim, digo, ok, o sexo pode ser giro, mas eu quero mais. Eu mereço mais. Eu mereço uma pessoa que está ao meu lado presente. Não é que uma vez... Não, e não quero trocar energias. Exato. Não é? Já tem esse detalhe. Eu demorei tanto para trabalhar as minhas próprias energias mais densas. Agora, não quero trocar com outra pessoa para ele ficar com as minhas mais leves, eu fico com eles mais densos para trabalhar outra vez. E se for uma pessoa que sai com esse hoje, amanhã com outro, vem toda dessa religião que você nem conhece. E depois lá está, eu acho que eu já passei o físico, isso já muitas vezes vou lá, nem vomito, não é? Não, já não tenho essa parte, é muito rápido. Posso ficar um bocadinho mal disposta às vezes, mas já não vomito. Imagina, lá está, envolvia-me sexualmente com alguém que vem a energia se calhar mais tensa. Depois eu queria começar outra vez pelo físico. Não. Agora já estou naquele nível que eu digo, vou lá e trabalho mais o espiritual. E estou muito mais tempo naquilo que chamam as pessoas no bem bom, na paz, no amor, na felicidade, não é? E não quero trocar isso só para um momento. Não vale a pena. Não, para mim não. As pessoas... Eu conheço muitas pessoas que continuam nesse caminho
mas para mim também é um caminho de fuga, não é? Se estás sempre a trocar parceiro, do que é que tu estás a Está fugir? buscando o quê? E são relações superficiais. Lá está, tu perguntaste no meu signo escorpião. O escorpião é alguém que procura profundidade. Então, lá está, eu quero conhecer a pessoa na profundidade, não é no superficial, mostra lá o teu corpo nu e, já conheci, já não quero saber mais. Não, eu quero saber quem está por trás dessa pessoa, porque é que essa pessoa é daquele jeito que ela é. É, porque as pessoas veem o corpo, a Sandra, a Cristina, vê um nome, vê um corpo, só que a gente é muito mais do que isso. Claro, É muito parecemos mais somos do que quase um é essa número. identidade, Não parece que somos quase um número, não é? não é? Nós somos muito mais do que isso, não Claro. somos a identidade, está ali a Marília, está ali a fulana, Beltrana, é aquela... Não, eu não sou isso, esse foi o nome que me deram, para mim está aqui dentro, eu sou muito mais do que Eu acho isso. mais interessante, porque é aquela coisa que nós também mudamos muitas vezes de parceiro. Chega um momento que é tudo igual, parece que é igual. Muda, o corpo pode mudar, mas lá está, depois, não sei, pelo menos eu para mim cheguei numa altura que eu disse, ok, mas já está aborrecido, e agora? Foi bom, mas E mais? Conte-me mais. parece que essas relações para mim já não é de nutrir, não é? Parece que ainda te tiram um pedaço, Sim. que é, Sim. de facto é, tiram, Normalmente não você é? fica no dia seguinte com uma ressaca Exato, e a moral. pessoa fica com um vazio. É. E para mim, eu chamo, por exemplo, essa geração agora para mim está sempre à busca de dopamina, mais dopamina, e nunca estão satisfeitos. Eu acredito ainda no amor antigo, que com uma pessoa pode experimentar várias coisas, é sempre na mesma uma novidade, mas com profundidade, não é? Então Sim. ver a pessoa, ok, de fazer dessa forma, então como sentiste agora? Ontem daquela forma sentiste assim. Acho muito mais interessante. É com mais profundidade, né? E assim, e sem obrigatoriedade. Sim, pois. Eu não tenho obrigação nenhuma de ter um parceiro só porque eu estou solteira. Exato. Isso Eu é não tenho muito- que ir buscar, não tenho que isso é procurar. que Não ela tô- está solteira porque então não deve ser. Não, deve ser boa coisa. Por quê? Porque que é Por obrigatório. opção, por gostar da minha companhia, Exato. gostar Isso muitas de pessoas não ser quem entendem. estou descobrindo quem eu sou. Exato. Vais às tuas profundidades Yeah. também, não é? Para depois eu dar as coordenadas se por um acaso acontecer de me interessar por alguém. Uhum. Exato. Minhas coordenadas são essas. Me dê a sua, que eu também quero descobrir a sua. Isso foi uma coisa que eu acho que mostrou-me claramente. Tu tens várias relações com, seja de amizades, e onde é que está a relação contigo? Não é? Foi também uma das coisas que ela mostrou, que eu disse, realmente, eu não sei quem sou, não sei o que é que eu realmente gosto, o que é que eu quero. Porque a gente próprio acha que é um nome, uma data de nascimento. Porque somos assim condicionados a funcionar, não é? E ser. Onde é que está o ser? É ter, isso. Tudo para fora. Mas o ser lá, não? Acho. Aquela coisa mostrou muitas coisas. E como eu digo também, não é só a ayahuasca em si. Eu gosto muito de estar em tribo. Isso também, naquelas noites que eu vou lá, eu digo sempre, eu vou a um date. Para mim é um date. Arranjo essas coisas todas, não é? Conhecer-me a mim, conhecer a pessoa e conhecer mais um bocadinho da madrecita e da natureza e de tudo mais. Para mim é um date. Convívio com as pessoas que estão a buscar a mesma coisa. Estar em tribo, estarmos juntos, passar por alguma coisa, cada um pode viver o seu, mas estamos juntos, apoiamos-nos, também traz aquela energia do grupo, traz também uma força em si, não é? Sim. Não por acaso estás com aquelas pessoas naquele grupo, ou que ela faltou porque não tinha lá estado, não é? Ou que ela trouxe uma amiga porque aquela se calhar te vai também abraçar e tu precisavas aquilo naquele momento, não é? É aquela coisa, não é só dentro da bebida, é todo o ambiente à volta
é As pessoas que lá estão. numa consciência que necessita, de certa forma, pois guia. E os próprios chamás que trabalham nisso dizem muitas vezes: eu, naquele momento, parece que não sou eu, com aquele nome, como tu dizes, parece que sou guiado. Há lá alguma coisa que me guia de fazer daquela forma. E de repente eu sei que a pessoa precisa dessa cura, ou ver certas coisas, não é? Que depois são comunicados também depois da cerimónia. Normalmente há sempre, quando é um bom facilitador e coisa, há sempre uma parte de integração que nós partilhamos, que cada um vivenciou também. E às vezes tu ouvis o relato do outro, também faz-te perceber o que é que tu próprio já viveste, ou noutra cerimónia. Agora é que eu entendo. Parece que é tudo um puzzle. Não é? Estão todos interligados. É fantástico para mim. Pronto, e eu também, já em psicologia, assim, eu sempre gostei muito de terapia em grupo, porque muitas vezes a partilha do outro desperta também algo em ti, porque o outro também de certa forma, é um espelho, não é? Sim, tu próprio, sempre. sem teres visto ou ouvido aquilo, não ias perceber, isso também pode ser uma questão minha, não é? E até dentro das cerimónias, muitas vezes vimos coisas, alguém está, de repente levanta-se, está a dançar, e tu percebes, falta-me a leveza a mim, também me está a apetecer a dançar, mas porquê que eu não me consigo levantar? Porquê que eu tenho vergonha? Eu também queria estar a dançar, tão bom. E às vezes até puxa, não é? Tu dizes, olha, eu também vou, se ela vai, eu também vou. E, também e naquele momento libertas tantas coisas, deixas cair vergonhas, máscaras, tudo, e só estás lá e estão duas pessoas a dançar. E às vezes até a tribo toda começa a dançar. Há sempre, nas cerimónias, normalmente há sempre, no início, é uma parte mais densa, mais, vamos dizer, difícil de passar. E eu sinto assim. É como se passa aquele inferno, que eu chamo assim, não é um inferno, mas eu chamo assim. E depois cada vez fica mais leve. E, normalmente no fim estão todos quase numa celebração. E as músicas também já são mais alegres. São conduzidos para isso. Primeiro faz um trabalho e depois começa a ficar leve. Vem aquelas músicas de celebração que dá mesmo vontade de levantar e dançar e abraçar as pessoas. E aos poucos voltam. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas normalmente dentro das cerimônias é conduzido assim, não é? Que começam com as músicas mais densas e os ícaros e essas coisas todas, é mesmo para trabalhar algumas coisas profundas e depois é quase como trabalhaste, agora recompensa, força, a vida é alegria, não é? Você já está mais leve. Exato, libertaste várias coisas e agora vamos festejar a vida, é uma dádiva, não é? Outra vez ter alegria na vida, não é? E acaba sendo quase sempre nas festas. Às vezes algumas pessoas ainda estão em processo, porque nem todos começam logo a sentir. O time não é igual para todos. Não. Porque tem que ser assim, por alguma razão também. Eu já tive momentos que as pessoas estavam a festejar e eu entrei num profundo processo quase de sofrimento, não é? Mas também é aquela coisa, ok, deixa-nos festejar, eu estou aqui no meu processo. Sim. Não é? É várias coisas que vamos percebendo daquilo também. E depois, e as pessoas, como estavam com tanta alegria, tanto amor, Cherry, bem! E também me puxaram também, não é? É que eu digo, o grupo também é fundamental, não é só, mas é aquela coisa, eu acho que normalmente, quando sei que vou para uma cerimónia, ou uma semana antes, já começo a sentir coisas, não é? Eu também, não digo uma semana, mas assim, uns 3 dias antes, não sei se a sensibilidade... Tu, quantos dias antes fazes a dieta? 3. Ok, tem a ver também com isso. Eu faço, às vezes começo mais cedo, e é como se damos um sim, então aquilo acende energeticamente alguma coisa e vais sentindo. Como te estás a comprometer com a madrecita, percebes? Então acende já alguma coisa e vem aquela coisa, intenções, acontecem coisas para te despertar também, se calhar vou trabalhar isso.
Mas às vezes não é, não, mas pode ser alguma coisa. Eu começo sempre a sentir quase uma semana antes a energia dela, não é? Que está a Já chegar. é. Exato. Mas também já me aconteceu de chegar no dia e pensar, acho que não vou não. Também De então, querer desistir. sim, sim. Mas depois eu insisto comigo, não, eu vou, Exato. eu vou. E às vezes é a noite mais maravilhosa para mim. São E aqueles aí eu testes. penso, quase que eu desisti. Sim. É mesmo para te mostrar, não desistas logo a primeira, não é? Ou forças contrárias, sei lá, porque a gente Sim. sabe que existe de tudo e mais um Sim. pouco por aí. Você pode não ver, mas que existe, existe. É verdade. Gente, não esquece de dar o like, compartilhar, seguir, porque a conversa é boa, mas a gente precisa aí do empurrãozinho de vocês. Podem também fazer perguntas, Exatamente. debaixo dos comentários. Eu vou deixar o seu endereço, Sim. o Instagram, para as pessoas. Você também agora está num projeto novo. Quer falar um pouco sobre ele? Não é novo, na verdade já é antigo. Mas com uma nova cara, Sim, uma nova vamos ter uma roupagem. nova cara, exatamente, que é a comunidade Ecstasies. A nossa ideia é juntar várias terapias e para ser mais facilmente divulgado, fazer a conhecer, não é? O que é que há para Lisboa, ou quem é que faz aquilo, ou se eu procuro alguém que faça tantra, ou pronto, nós É uma plataforma de encaminhamento. Exato, ainda não está, ainda estamos a divulgar a data, mas ela já existe, já temos no Facebook, por exemplo, ou no Instagram já temos uma página ou um perfil, mas está para ser mudado. E depois temos várias vertentes que não é só nós que fazemos da nossa parte, é também trazer, Mas são fazer uma facilitadores, família, né? basicamente, não é? E dar a conhecer outras pessoas. Ou também, se alguém diz, olha, eu preciso isso, nós podemos logo dizer, olha, conhecemos esse é bom, tem referência, já fizemos alguma coisa com ele, ou conhecemos pessoas que já fizeram com aquela pessoa, por exemplo, uma massagem tântrica, ou, eu gostaria muito de ir a uma cerimónia ayahuasca, não? Conhecemos as pessoas de confiança, que podemos dizer, olha, o que é que tu queres, que tipo de tribo é que gostas, hoje em dia já há vários facilitadores que fazem a ayahuasca, mas um faz através de playlists, por exemplo, que alguém se calhar que não gosta, que gosta mais de música ao vivo, sente-se melhor, há várias que podemos ajudar um bocadinho a... Então essa que era fazer de ponte, né? Ou sítio, eu nesse momento estou em Sintra, não queria ir até Setúbal, por exemplo, podemos indicar, olha, naquele dia vai haver uma cerimónia em Sintra. Isso é fantástico, temos porque contacto. Às vezes você bate muito cabeça por aí, tentando, eu queria fazer, mas vou aonde? Exato. Onde é que é? Será que é seguro? Será que é isso? Você fica sempre com aquelas... Quando é a primeira vez, ou até mesmo se quiser pedir informação sobre determinada terapia ou determinada medicina, porque você também não é só ayahuasca. Não. Você também trabalha. Você tem que vir aqui com o Miguel para vocês dois virem falar da outra terapia, que é a tiazinha. Sim. Que é Ayahuasca é mãe. As viagens mágicas chamam. E os cogumelos é a tia. A tia carinhosa, que é mais calma. Exato. Que faz outro tipo de trabalho, mas que eu pessoalmente acho que encaixa muito bem. Não é? Para mim, por exemplo, há pessoas que têm medo de ouvir a ayahuasca por várias razões, por que passa mal. A tiazinha pode mostrar o estado em que podemos entrar na ayahuasca, mas é muito mais suave, não é? Não vai tão profundo,
mas também vai nos induzir como é que poderia ser. Então a pessoa deixa de ter aqueles medos. Né? E ao contrário, eu também acho que completa-se bem, porque às vezes lá está a mãezinha daí a abanar e coisa, e nós tipo, mas não estou a perceber, é tanta informação, eu não estou né? Os cogumelos desaceleram um bocadinho e mostram de uma forma mais calma, mais pacífica, mais devagarinho. E a pessoa, agora eu entendo o que é que ela me mostrou. Então, para mim, é sempre, são os dois complementares. Por exemplo, os cogumelos podem acender uma coisa que dizem, tu tens de trabalhar isso. Mostram de uma forma só, mas eu não tenho acesso. Eu não consigo. Como é que vou lá? E depois, na ayahuasca, estás logo lá. Querias trabalhar agora? Então vamos, não é? É mais... e para mim, aquilo é um casamento básico, para mim é quase um casamento. Sim, os dois ajudam cada um da sua forma. E depois o rapé, por exemplo, é também o pai, não é? Costuma-se dizer. É aquela, lá está, a família das plantas da floresta, não é? Da floresta tem que ser. Há muita mais medicina, como por exemplo o bufo-alvários, que eles dizem que é 10 vezes ainda mais forte do que a ayahuasca. Aquilo, por exemplo, para uma pessoa que luta muito e é muito controladora, o bufo não tem hipótese. A pessoa tem que. Aquilo é basicamente fumado. E a pessoa, se não cai para Não é a mesma coisa que iopo, não? Não. Mas é DMT também. Só que é de uma forma, não dura tanto tempo, não é? Como é fumado, vai logo para o nosso sistema, e depois, como não temos na ayahuasca, temos a capi e a chacruna, ou outras, a jurema, a mimosa, que fazem, basicamente, tem um inibidor do mal, né, que é um enzima que nós temos no estômago, e aquilo faz, se a pessoa tomasse só o DMT, desaparecia do corpo muito facilmente. Mas a CAPI faz que aquilo fica algum tempo mais, para termos tempo para as tais migrações que costuma-se dizer. Agora no bufo-alvário é mais rápido porque não tem isso. A pessoa fuma, entra no sistema e o nosso corpo vai depois liberar aos poucos, mas é mais intenso. Mas o processo terapêutico é o mesmo? É você lidar com você mesmo? Ou com não, eu diria mais quase com o universo. Ali mais para as outras dimensões, sais mesmo fora de ti, já não tem muito a ver contigo próprio. Mas muitas pessoas, quando fumam, começam numa luta de egos quase, e depois ficam presos num limbo. Aquilo é muito mau. Por isso, uma pessoa que faz o bufo tem que mesmo estar numa mentalidade: eu vou fumar, eu vou me deixar cair. Seja o que for, não ter medo basicamente nenhum, ou confiar pelo menos. Sim, mas isso já é para pessoas mais experientes, né? Eu demorei, por exemplo, os meus amigos diziam, tu tens que ir, todas as pessoas têm que ir uma vez ao bufo-alvário. Eu disse, agora comecei na ayahuasca e eu também não senti aquele chamamento. Mas tens de ser. Eu disse, eu vou fazer ao meu ritmo. Eu demorei um ano, mais ou menos, até que ter essa coragem de dizer, porque a ayahuasca também nos ensina isso. Quando tu tentas dentro de uma cerimónia controlar alguma coisa, não quero sentir isso, eu estou com medo, fica ainda mais forte. Então tu também vais percebendo ferramentas como suavizar. Ok, eu aceito. Respira, ok, mostra-me, por exemplo, coisas que é para sentir, uma dor antiga, não é? Que tu ficas, se eu vou sentir isso outra vez eu vou morrer, ou não quero mais sentir aquilo. Mas quando tu dizes, ok, eu confio em ti que tem que ser, não é? Tu respiras e depois ela vai assim, toca-te um bocadinho, tu lembras-te daquela dor, do que passaste se calhar naquele momento, mas como depois te mostra outro ponto de vista, então mal até não foi. Foi uma dor na altura, ok, percebe que eu passei mal, doeu e tive muito mal, mas hoje em dia percebe, na verdade trouxe-me até esse ponto, não é? Eu, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de onde eu tive o meu stress pós-traumático, não quero muito entrar nisso, mas foi uma coisa muito forte.
E depois disso eu já não queria sair à rua, não, pronto, isolava-me muito, não é? E depois fui buscar a minha Didi no canil, não é? A Didi é o cão. Exato, cadelinha que já infelizmente já não está, mas depois eu acho que mostrou-me muitas vezes aquele, estás a ver, tu tiveste que passar por aquele momento que era se calhar mal, para teres agora tanto tempo bom com ela, não é? E ali eu fiquei em paz com aquela situação, que eu percebi, eu tinha que aterrar, já não ia muitas vezes para a noite, beber álcool, tinha que ficar mais calma, e foi a forma que o universo encontrou para me parar, para eu depois ter tempo e coisas E se dedicar a um cão. e viver, lá está, os cães também trazem muito esse amor incondicional que uma visita nos traz, para conhecer esse amor, não é? Então, lá está, passei muito mal, mas valeu a pena para 12 anos que eu tive com a minha cadela. Nunca trocava na vida. E você conheceu a ayahuasca há quanto tempo? Eu comecei em 2017. Na altura ainda ia regularmente, uma vez por mês, mas depois foi diminuindo, porque também já não sentia tanta necessidade. E também já em paz com muitas coisas e, como eu digo, conseguia já resolver certas coisas sem precisar que ela me mostre assim. Já tinha as ferramentas, né? Exato, mesmo cara a cara, ou de sentir. Já muitas vezes permite-me dizer, olha, isso ainda dói, ok, vou-me sentar com essa dor e vou sentir. E quando nós permitimos isso, é uma dor que parece uma onda, passa por nós, mas vai. E se eu tento não sentir aquela dor, parece que ela está sempre presente, não se vai embora, fica aqui, não é? Porque não permito que ela passa aqui pelo coração, dói um bocadinho, mas depois passa. Tem que ser processada pela gente consciente, exato, né? E por isso as pessoas ficam nessa depressão e agarradas ao passado, não é? Costuma-se dizer, depressão é o passado, a ansiedade é o medo do futuro, não é? E as pessoas ficam muito agarradas à depressão, a coisas passadas. Porque é que aquela pessoa me fez isso? Porque é que eu tive que passar essa coisa? Ficam muito agarrados no passado, mas também não entra na dor, lá está, ou vamos beber álcool, ou isso. Por medo e falta de conhecimento das próprias capacidades. Pensa assim, eu tenho tanto medo que ela entre e depois não saia, permaneça. Exato. E a medicina ajuda a gente a ter essas ferramentas para, não, quando ela vir, eu já sei como é que eu vou, o que eu tenho que fazer. Exato. Não é? Sim. Que a medicina te mostra. Sim. E de várias formas para nós entendermos, pode ser de uma forma suave, pode ser de uma forma mais... Depende também de nós, não é? Se até os lá, medos, né? De coração aberto, de mente aberta, ela mostra as coisas muito suaves, mas não quero ver, não quero sentir. Ali ela tem que abalar mais um bocadinho. É a própria inteligência dela de perceber que ela nos vê, ela nos conhece, não é? Ela está cá dentro. Então, ela faz essa forma e muitas pessoas pensam, DMT é uma droga. Não, o DMT está no nosso corpo já dentro, só que é aquela coisa, como eu estava a dizer, é de uma forma tão subtil, não é? E como o nosso próprio intestino absorve, não ficamos por muito tempo, mas todas as pessoas conhecem aqueles momentos de insights. Então, agora percebi. É uma descarga. Tão bom. É uma descarga desse tal DMT. Não é por isso, não é uma droga ou algo fora de nós. Não, eu acho que até a sintética, logicamente que algum componente que é os comprimidos que eram feitos. Dopamina, serotonina. Não, havia uns comprimidos que depois. Exatamente. Que é mesmo para ativar isso. Exato. Acabou que, como é uma droga sintética, né? Ou acaba viciando, ou acaba causando outros transtornos. Mas na medicina, na planta, aquilo é mesmo extremamente inteligente. Sim. E é aquela coisa, o LSD, as pessoas começaram a usar ela para recreação. Exato, foi criado para resolver também stress pós-traumáticos, outras doenças,
Mas as pessoas depois tomavam, ai que bom, e estavam no bem bom, então viciaram-se. Lá está, não é? Eu acho que não sabemos, não é? O que é que dá? Nunca sabemos, é sempre, e nunca é igual, é sempre diferente. Então a pessoa tem que pensar duas vezes. Vou mesmo, e se passo mal, aceito na mesma, vou na mesma, porque sei que eu preciso resolver alguma coisa. A pessoa pensa duas vezes. Não é? E já o sabor, então, não se fala disso. Não tem como viciar. Agora, se alguém falar por aí que a ayahuasca vicia, é mentira. Não. É mentira porque aquele gosto é insuportável. Você toma, mas é ruim. Eu arrepio só de lembrar. Me arrepio toda. Pois. Essa é a memória. Você toma porque você sabe que a recompensa, como você disse, é aquela coisa também. Muitas vezes eu ouço quando as pessoas depois tomam pela primeira vez. Não sabia assim tão mal. Tem gosto de chocolate. Mas é também aquela coisa. Cada vez mais tomas, cada vez fica pior. Então também não tens vontade. Tens que mesmo pensar duas vezes. E aquela coisa, o comprimidozinho, o ecstasy ou LSD, para lá a pessoa nem nota, não é? Ali não, ali você começa o processo. Tem consequências, não é? É aquela coisa, as consequências vêm depois. Eu acho que é tudo no momento, não é? E natural. Pois. Não tem nada feito em laboratório. Não existe. É mesmo você com a natureza, com a planta, com o processo. Quando o ser humano ainda não mexeu e colocou lá. É mesmo o espírito puro da planta. Assim. Olha, se, como diz alguma parte dos espiritualistas, esotéricos, essas coisas do eu superior. Eu tenho para mim que você quase que encurta caminho para chegar até lá. E para ter com ele e sentir a presença do ele que é você. Eu não sei explicar. Não, é só quando se vive é que só. Eu tenho muita dificuldade em me expressar de forma a dizer o que eu sinto. Mas Ontem a frase que todos dizem também, muitas na espiritualidade, somos todos um. Eu nunca entendia isso, até que foi uma vez a ayahuasca e aí é que eu percebi o que é isso tudo um. Mas eu vou explicar, isso é impossível. A pessoa tem que sentir, há coisas que temos que mesmo sentir. E foi uma das coisas que eu também aprendi com a Madrecita, sentir outra vez, sentir novamente. Não andar naquela apatia, mais um dia e mais uma... Sentir tudo novamente, parar e sentir. Tá no presente, né? Exato, aqui e agora. Você sabe que antes eu de fazer a primeira vez, eu li muitos artigos, a Madrecita. Eu falei, que povo tanto fica chamando um chá de Madrecita. A minha primeira vez, o impulso de chamá-la de mamãe, eu fiquei, não pode ser, eu falei isso, por que eu tô com essa vontade de chamá-la de mamãe? Eu fiquei lutando contra mim mesma. Claro. Porque o acolhimento, a amorosidade, a aceitação foi o mais, em termos de explicar, o mais próximo de uma mãe. Sim. Ou que uma mãe deveria ser. Se calhar até no útero da mãe ainda. Não é? E eu comecei a chamar mamãe, eu chamava de Madrecita, mas lembro de antes de estar lendo artigos para saber sobre o assunto, vou ver tudo, tá chamando ela de Madrecita, foi a primeira coisa que eu fiz, mamãe. Não dá para explicar, não dá. As pessoas que nos estão a ouvir podem pensar. Por mais que a gente passe aqui a noite inteira conversando, você não vamos conseguir passar. Não se consegue. Porque eu pensei tudo isso, tudo também que tu dizes que pessoas doidas e drogas e não sei o quê.
Mas é aquela coisa, quando depois foi a primeira vez, comecei a perceber certas coisas e, afinal, é mesmo. Infelizmente ainda há muito estigmatismo, lá está aquelas coisas, vomitar, Faz e parte da só. limpeza. Se Eu também vocês tinha. pensar sempre, eu vou. Isso é uma limpeza e que bom que eu estou Exato, limpando. Não exato. estou passando mal, estou sendo limpa de toda a carga, energia Para ruim, não ficar estou com certa carregando. doença, ou um cancro, ou sei lá, tanta coisa. Energia. E a pessoa, as primeiras vezes é estranho ter ali ao lado, a vomitar, ou pensar, e depois vai cheirar tudo a Não vómito, tem nada. nada disso. Não cheira porque também a pessoa tem que estar em jejum, não é? Então, basicamente, o que sai é realmente Puxa, o chá e toda a impureza que temos dentro de nós, não é? Mas não cheira na sala ou nada disso, não é? mas as pessoas, eu conheço muitas pessoas que ainda têm preconceito, ou acha que isso não é seguro. Aqui mais, porque os brasileiros a gente já está habituado a essas novidades, como tem várias religiões e Santo Daime. o Daime e outras que também a Jurema, que é parecido com a Umbanda, mas usa a Jurema. Sim, Para nós é mais aceitável, porque você cresce já com esse conhecimento. com a molecada, porque um é da Umbanda, o outro é católico, o outro é evangélico, e a gente está na escola, é criança e cresce no meio daquela diversidade. Aqui eu vejo que as pessoas têm mais reticências, ou quando você fala, não, usei ayahuasca e te olham já. Mas cada vez menos, sabes? Já está A abrindo. própria medicina já está também a usar, há clínicas que já estão a usar os psicodélicos, Psicodélicos, e a ayahuasca faz parte e eles estão realmente estão a perceber que há benefícios, então eles estão a testar, principalmente em pessoas com depressão grave, estão mesmo a testar isso e ainda há pouco estive numa palestra onde eles falaram abertamente sobre isso e das recomendações, que há terapeutas mesmo especializados para depois acompanhar aquele processo e é aquela coisa, os medicamentos realmente muitas pessoas ficam uma vida inteira depois a tomar isso e como digo, cada vez mais Ao invés de ser depois cada 3, vez menos. depois 4, depois 7, 8, 10. Como eu digo, eu conheço muitas pessoas que tomam já 12 e sem isso, se eles iam deixar isso um dia para o outro, eu passo mal, iam ficar doidos. Sim. Agora, eu acho que não. Então não precisas. É aquela coisa, não tomas, também está ok. Ficas só na mesma, não é? No mesmo estado, não vais evoluir para Não, algo depois que você toma ayahuasca, você nunca mais fica mesmo. Não, isso é exato. A evolução pode ser lenta, mas ela vai acontecer. Exato, agora nos outros não. E os médicos e os psiquiatras cada vez mais estão a perceber isso. Então estão a dizer, mas se isso funciona, então vamos ver. Mas só num ambiente seguro e documentado, não é? Então estão a fazer testes sobre isso. É isso. Pronto, a televisão deu-nos Já deu um sinal. A gente fica aqui horas conversando sobre o assunto. Dê o seu like, faça um comentário. Querem saber mais? Sim. Tem perguntas? Se calhar podemos fazer uma segunda sessão. Sim, tem que vir depois você e o Miguel a explicar da outra medicina que vocês explicam muito bem. Mas também sobre essa, se têm perguntas, nós podemos encontrar outra vez. Sim, com certeza. Há muita coisa para falar. E quando a gente começa, não tem... Eu já nem sei quanto tempo passou. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está em casa? Sim, podemos, por exemplo, podemos depois deixar o do Ecstasy para poder contactar. Se têm perguntas ou que querem conhecer alguém. Sim, se quiser saber onde vai fazer, onde vai consagrar, terapias. E através do Ecstasy também chegam a mim, porque pronto, também faço parte dessa comunidade.
E depois posso responder e As indicar, perguntas. por exemplo, sítios, ou responder a perguntas, o que é isso da dieta, que nós falamos em muita coisa que não Não tão pouco dá tempo para, não dá. Exato. E Mas é ali- tanta conversa Exato. que a gente quer pôr e o processo é tanta coisinha que você não. Exato. E ali podemos explicar mais alguma, ou se vemos que há realmente muitas perguntas do mesmo género, podemos fazer só um vídeo a Sim, responder sim, sim. a perguntas. Vocês é que mandam, hã? Exato. Então manda a bola cá pra gente, que é pra gente dar seguimento. Muito obrigada. Obrigada a ti Obrigada pela mesmo por oportunidade. ter vindo, ter aceitado. É, para E mim espero que você é venha mais importante vezes. porque tem-me ajudado tanto a ayahuasca que eu sinto que tenho que partilhar para ajudar Sim. a outras pessoas também. E por isso é muito importante. Obrigada. Até uma próxima e nos vemos no Cosmos e Nós. Beijinhos. E já. Vamos isso acho que estava 1h30. Mas outra vez não há Agora o telefone tem. Tu fala